Paz do Senhor, queridos irmãos. Amém. Louvamos o nome do Senhor por estarmos aqui neste lugar, nesta noite, dia em que nós escolhemos estar aqui. O Senhor nos permite que estejamos para adorar e louvar o nome dEle. Eu gostaria de ler com os irmãos para começarmos o nosso culto nesta noite em Neemias, capítulo 6. Alguns versículos aqui dessa história de Neemias, desses acontecimentos com Neemias, para que nós pudéssemos meditar, pudéssemos começar o nosso culto meditando na palavra do Senhor, na sua vontade para nossas vidas e aquilo que nós podemos fazer, aquilo que nós precisamos fazer para continuarmos firmes nos caminhos do Senhor. Neemias 6, versículo 1 diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias do vale de Ono. Porém, intentavam-me fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu porém lhe dei a mesma resposta. E o versículo 9 diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Nós possamos lembrar deste feito com Neemias, que foi com seus inimigos tentado a deixar a obra do Senhor, a deixar aquilo que ele estava fazendo. Quando ele já tinha concluído grande parte do seu propósito ali, quando ele já podia colher os frutos do seu empreendimento diante ali da obra do Senhor, os inimigos com medo quiseram afastá-lo do seu propósito, quiseram afastá-lo daquilo que o Senhor havia colocado no coração dele. E aqui eu quero que nós meditemos nesse aspecto da nossa vida cristã. Há coisas, há pessoas, há projetos que nós até planejamos, pensamos e podem estar se colocando entre nós e a obra que o Senhor tem em nossas vidas, ou a obra que o Senhor deseja que façamos, o serviço no reino, o serviço como cristãos, o serviço como igreja do Senhor Jesus, seja em qual instância for que o Senhor tenha te chamado ou tenha te capacitado para fazer, para realizar aqui no templo, em meio aos irmãos, ou na vizinhança, no seu trabalho, onde quer que você esteja, seja aquilo que esteja na sua vida, que se coloca como inimigo da obra do Senhor, aquilo que te impede de fazer a obra do Senhor, e que você possa meditar neste dia, nesse momento, e tomar todos os dias a mesma decisão de Neemias e dizer: não posso deixar a obra do Senhor, estou fazendo uma grande obra, não posso deixar os compromissos que eu tenho com o Senhor, não posso deixar os compromissos que eu tenho como cristão, não posso deixar os compromissos que eu tenho de adorar, de congregar no templo com os irmãos, nos dias de culto, de oração, seja quais forem as outras reuniões que nós tivermos. Não posso deixar. Por que eu deixaria? Por que cessaria eu a obra do Senhor enquanto eu deixasse e fosse ter convosco? Que nós possamos pensar nisso, que outras coisas à nossa volta não consigam nos atrair para que deixemos de fazer a obra do Senhor, para que deixemos de cumprir a nossa função de servos do Senhor, o nosso compromisso como membro desta igreja, o nosso compromisso como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, a comunhão que precisamos ter uns com os outros. Amém? Que nós possamos sempre orar como Neemias orou aqui. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando as situações ou pessoas dizerem a você que você não tem força para continuar com essa obra, que você não tem condição de continuar como servo do Senhor, que não dá mais para você, que as forças se esgotaram, que você possa fazer como Neemias e dizer:
Ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos, fortalece a minha fé, fortalece a minha força, para que eu continue servindo ao Senhor como é preciso servir. Não ao meu modo, ao meu gosto, no jeito que dá, no dia que dá, a hora que dá, mas conforme a vontade do Senhor, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Apresente a sua vida. Pense na sua vida cristã. Apresente a sua vida ao Senhor. E tudo aquilo que você tem deixado de fazer na obra do Senhor, tem renunciado à obra do Senhor e dado prioridade a outras coisas. As escolhas que você tem feito de fazer outras coisas e não cumprir seus compromissos como servo do Senhor, coloque diante dele e diga: Senhor, dai-me força, fortalece as minhas mãos. Senhor, nós adoramos a Ti, Senhor, neste lugar. Nós nos colocamos diante do Senhor aqui neste lugar, Pai, como servos do Senhor, como cristãos, ó Deus, como igreja de Cristo chamada para congregar neste lugar. Nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e lhe pedimos: abra-nos o entendimento, abra-nos os olhos, para que, como Neemias, nós consigamos, ó Deus, discernir aquilo que é o nosso inimigo, as coisas que estão sendo colocadas como inimigo da Sua obra em nossas vidas, como inimigo do Senhor em nossas vidas, que tem atrapalhado que a gente sirva ao Senhor, nossos planos, nossos projetos, coisas, ó Deus, que nós até julgamos ser boas para nós, mas que vão nos afastando, Senhor, do propósito de servir ao Senhor em espírito e em verdade, de servir ao Senhor como o Senhor deseja que sirvamos, como a Sua palavra nos ensina, ó Deus, e que possamos nessa noite pedir ao Senhor: fortalece as nossas mãos, ó Deus, fortalece o nosso entendimento, fortalece a nossa fé, fortalece as nossas forças, fortalece-nos, ó Deus, fortalece em nós o compromisso que temos contigo, Senhor, para não deixarmos de cumprir as nossas funções como servos do Senhor, seja na igreja, seja no templo, seja em casa, onde quer que estejamos, ó Deus, que possamos todos os dias fazer a mesma escolha, priorizar ao Senhor, priorizar a nossa vida cristã, priorizar os nossos compromissos contigo, com a igreja, com o corpo de Cristo, Senhor, e assim nós prossigamos fortalecidos na Tua presença, como igreja de Cristo, adorando, louvando o Seu nome, testemunhando a Sua graça sobre nós. Pai, muito obrigada, que nessa noite nós possamos adorar o Senhor com nosso coração alegre, satisfeito, com nosso coração agradecido ao Senhor, ó Pai, e que recebamos do Senhor a Sua mensagem, que recebamos as Suas palavras em nosso coração, de maneira que possamos realmente nos fortalecer, Senhor. Obrigada, meu Deus, obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor, em nome de Jesus, que você tenha liberdade de louvar e glorificar ao Senhor nessa noite. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém? Que nós possamos adorar o nosso Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, assim como a palavra, né, que trouxe aqui, abençoada, que nós possamos iniciar essa noite adorando ao nosso Deus, entregando a Ele o nosso louvor. Nós sabemos que todos nós temos dificuldade, e se a gente for olhar para as dificuldades, a gente não faz nada na obra de Deus. Sei que é difícil para todos nós que estamos aqui, principalmente nós que trazemos, né, o louvor para a igreja, porque aqui não tem nenhum cantor, não tem nenhum, né, instrumentista profissional, não tem, todos nós somos aprendizes, todos nós estamos aqui de coração aberto, disposto a levar a obra do Senhor adiante, a não parar com a obra do Senhor. Então nós às vezes erramos, às vezes nós temos dificuldades, uns mais que outros, mas nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, e a obra do Senhor não pode parar. Não é verdade? Então vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Teu nome, Senhor.
Senhor seja adorado, que o Senhor seja louvado, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Só Ele é merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Vamos continuar adorando ao Senhor com esse louvor que fala um pouco sobre os nossos desertos, né? Os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, mas que não devemos nos deixar abater. Glória a Deus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que o deserto está cuidando de mim. No lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistível estou, quando as minhas forças se esgotará.
nós, nos momentos difíceis, que está sempre nos olhando, está sempre nos cuidando, Senhor. Te damos graça, ó Pai, pelo teu amor. Te damos graça, Senhor, porque nós cremos e confiamos em Ti. Te damos graça porque nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor está conosco. Aleluia. Mesmo assim o Senhor não nos abandona, ó Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Paizinho, por não nos abandonar. Obrigado, Senhor, por estar conosco nas dificuldades. Oh, Paizinho querido, que seríamos de nós sem Ti, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar, e me deu uma nova chance, vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, olho pra você, seu amor sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs se entregou em meu lugar, e me deu uma nova chance, eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, vou pra você, seu amor tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Glória a Deus. Seu amor nos chama, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Nós somos agraciados por esse Deus maravilhoso que não poupou seu próprio Filho. O que mais nós podemos querer, meus amados? O que nós podemos desejar? Esse Deus que não poupou seu próprio Filho por nós, e nós não merecemos. Mesmo assim, nós ainda somos ingratos, nós ainda fazemos coisas que desagradam, e Ele está sempre pronto a nos perdoar, Ele está sempre pronto a nos resgatar, a falar: não, filho, é por aqui, vamos, volta. Quantas vezes nós erramos, quantas vezes nós pecamos,
quando a gente se volta a Deus, Ele nos perdoa. Quando a gente busca, quando a gente nos rende e nos entregamos a Ele, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe. E é esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Glória a Deus. Nós possamos continuar adorando ao Senhor com mais um louvor. Que possamos fazer desse louvor uma oração. Possamos ouvir e refletir na letra desse louvor. Fala muito ao meu coração. E eu tenho certeza que fala muito ao coração da igreja também. Nós possamos não só falar da boca para fora, mas fazer desse louvor uma oração. Nós possamos estar disposto a seguir, estar disposto a fazer o que diz a letra desse louvor. Que nós possamos nos entregar ao Senhor. Quando a gente tiver fôlego de vida, quando a gente respirar, que nós possamos louvar esse Deus maravilhoso. Porque não importa o que o mundo nos oferece. Quando a gente é jovem, quando a gente, eu falo jovem, não que eu seja velha, né? A gente fala quando eu era jovem, mas quando a gente é adolescente, quando a gente está mais jovem, a gente faz 1000 planos, a gente pensa 1000 coisas, o futuro, mas o nosso futuro pertence a Deus. E quando a gente está em obediência a Ele, quando a gente anda em obediência com Deus, com os nossos pais, né? Com os nossos pais, pai nenhum quer o mal do seu filho, a gente consegue alcançar, talvez não os objetivos que a gente pensou, mas a gente consegue algo melhor, porque Deus Ele tem o melhor para nós, Deus Ele quer o melhor para nós. E nós, quando a gente alinha com Deus, quando a gente está buscando, a gente com certeza, e vale a pena a gente estar nesse caminho, vale a pena a gente buscar, vale a pena a gente obedecer, porque quando a gente sai desse caminho, meus irmãos, o preço da desobediência não é barato. E eu posso dizer isso, eu vivo isso, eu posso dizer isso com propriedade. Então, meus irmãos, vamos estar firmes, não vamos sair, não vamos nos desviar. Às vezes uma atitude nossa pode trazer consequência para toda uma vida. E a gente sabe que a consequência vem, que a gente planta, a gente colhe. Né? Então a gente tem que pensar nisso desde criança, desde jovem. A gente tem que pensar que a gente vai colher o que a gente planta. O jovem amanhã vai estar adulto, amanhã vai estar na minha idade, da idade dos irmãos, vai constituir a sua vida, a sua família e vai colher. Com certeza, nós vamos colher, não importa. Então vamos adorar o nosso Deus enquanto nós estamos. Glória a Deus. Buscarei
damos, ó Pai, por este momento de louvor e adoração a Ti, ó Pai. Que a Sua palavra seja ministrada aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Possamos entender e guardar a Tua palavra, Senhor, e praticar. Aleluia. Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Tessalonicenses, sua primeira carta, primeira aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Todos encontraram aí? A palavra do Senhor nos diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, e como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Portanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Destarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos de que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Amém. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe por meio da palavra, em nome de Jesus. Pai Santo, graças te damos nesta noite, obrigado por estarmos aqui, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. Nós pedimos ao Senhor, abençoa-nos, fala aos nossos corações, ministra cada um de nós. Nós precisamos ser alimentados pela tua palavra, precisamos ser instruídos, precisamos ser edificados pela palavra do Senhor. Traz a tua palavra aos nossos corações. O Senhor é fiel em estar conosco, e o Senhor ministra a cada um de nós. Nós cremos, nós confiamos, nós temos a convicção que o Senhor está presente e que o Senhor ministra aos nossos corações. Abençoa-nos nesta noite mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto que nós lemos é o texto de Paulo aos Tessalonicenses, orientando esses irmãos a viverem em santidade, sobretudo frente às questões da sexualidade, porque o povo desta época vivia uma realidade não muito diferente da nossa, em que a permissividade era muito grande. Então vivia-se uma realidade muito permissiva, em que o povo se prostituía, inclusive com associações religiosas. Então havia pecados nesta área, não apenas aleatórios, particulares, mas associados à religião. Havia templos religiosos onde se praticavam atos libidinosos, atos dentro dessa área que nós estamos falando.
E o povo grego e o povo romano vivia uma vida de total libertinagem, onde o próprio casamento não era esse casamento como nós conhecemos, não havia esse respeito de fidelidade, de monogamia. Então era muito comum os homens terem outras mulheres, era muito comum ter a liberdade de viver a vida sexual de qualquer maneira que quisesse. Mas este nunca foi o propósito de Deus, este nunca foi o plano de Deus, essa nunca foi uma vida saudável para o homem, para o ser humano, nunca foi. Ao ponto, meus amados irmãos, de o Evangelho chegar aos lugares diversos, trazendo luz sobre esse tipo de vida, sobre esse tipo de comportamento e chamando as pessoas a uma vida de santidade. Por isso Paulo escreve aos Tessalonicenses, mostrando a eles que a vida até que Cristo volte deve ser vivida piedosamente, deve ser vivida em santidade, deve ser vivida com os propósitos do Senhor, conforme a sua palavra, e não conforme os ensinamentos daquela época, não conforme a cultura daquela época. Não é muito diferente de hoje, onde nós temos também uma permissividade muito grande, e estas coisas elas vão entrando na igreja, essas coisas elas vão se aproximando. Nós não precisamos ir lá fora, como se a gente vivesse dentro da igreja, dentro do templo. Nós já vivemos no mundo, essas coisas estão caminhando conosco. E se nós não cuidarmos, se nós não tivermos firmeza, se nós não tivermos apego à palavra, se nós não tivermos convicção, essas ideias de hoje, assim como naquela época, vão permeando a nossa mente. A gente não precisa ir num lugar ou em outro, a gente não precisa estar envolvido com isso ou aquilo outro. Estas coisas estão aí permeadas em toda a sociedade, as ideias, os conceitos, as práticas, a libertinagem, de modo que se nós não cuidarmos, se nós não nos atentarmos, estas coisas vão permeando as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações, as nossas famílias, e nós precisamos nos proteger, nos santificando. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, sabendo que Ele nos chamou para uma vida de santificação. Precisamos ter espiritualidade, precisamos viver uma vida santa de fato. Uma vida santa não é uma vida em que a gente não vive, a gente não anda por esse mundo, a gente vive no mundo como qualquer outra pessoa, mas sabendo distinguir, sabendo separar o que é de Deus e o que não é de Deus. E isto é tão necessário nos nossos dias quanto era no tempo de Paulo, aqui na Macedônia, aqui na igreja dos Tessalonicenses. É tão necessário nos nossos dias quanto era naquele tempo, porque não vivemos uma realidade diferente. E o nosso grande problema nos nossos dias é que nós temos uma séria dificuldade de separar as coisas. Nós vivemos numa realidade em que nós temos dificuldade em dizer não, nós temos dificuldade em apontar o que está errado, nós temos dificuldade de dizer não, isso aqui não é bom. Porque nós vivemos numa realidade em que a gente precisa saber viver com todo mundo, e nesse precisar saber viver com todo mundo, muitas vezes nos bloqueia. Precisar saber com todo mundo, viver com todo mundo, não quer dizer que a gente vai compactuar com tudo, que a gente vai abraçar tudo. A gente precisa saber conviver com todo mundo, mas a gente não precisa. A gente não precisa compactuar com todas as coisas. Mas aí a gente não quer ser taxado de
A gente não quer ser taxado de crente fechado, de crente quadrado, de crente careta. A gente não quer ser taxado disso, daquilo outro, de que a gente é alguma coisa como a gente é discriminador. A gente não quer ser taxado disso, mas ao mesmo tempo nós não podemos abrir mão das nossas convicções. Não podemos abrir mão da verdade que nós entendemos. Aliás, o mundo de hoje tenta dizer que não há uma verdade absoluta. Existem verdades, o que é verdade para você pode não ser verdade para o outro. Cada um tem a sua verdade. E nós precisamos fugir destas coisas. Nós precisamos fugir desses conceitos. Nós precisamos nos apegar à palavra, precisamos nos apegar ao Senhor e saber que há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, onde o Evangelho chegava, o Evangelho propunha essa vida de santificação, como propõe até hoje para nós. Não era diferente a realidade, porque nós vivemos num contexto em que o assunto aqui tratado por Paulo, que é essa promiscuidade, é o mesmo de hoje, é o mesmo assunto, é o mesmo tema, é a mesma realidade, é o mesmo contexto que nós vivemos hoje. Mas a palavra do Senhor nos diz aqui que Deus não nos chamou para a impureza, e sim em santificação. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Não adianta, olha só, não adianta a pessoa ser o melhor dos perdidos. Não vai para o céu. O melhor dos perdidos não vai para o céu. Aí alguém fala assim: mas tem o melhor dos perdidos? Claro que tem. Você acha que todo mundo está perdido? É tudo igual? Não. Quantas pessoas você conhece que não é crente, que tem uma vida, às vezes, melhor que a vida do crente? Eu falo em termos de caráter, de comportamento, de conduta. Tem muita gente por aí que dá de 10 a 0 para os crentes. Gente honesta, gente direita, gente de caráter, gente que não faz o mal para ninguém, gente que compra, paga, fiel no casamento, que honra a família. Você fala: olha, mas tem, e não é crente, e não vai para o céu, porque o que leva para o céu não é essa vida de caráter moral, essa vida de honestidade, de fidelidade às realidades do cotidiano. O que leva a gente para o céu é ser resgatado por Cristo, é crer no Salvador, é nascer de novo, é ser nova criatura, é ser redimido. Porém, o crente redimido, o crente nascido de novo, precisa santificar, precisa ter tudo isso. Então, não basta ser o melhor descrente. O melhor descrente não vai para o céu. Aí nós vivemos num mundo em que as comparações, elas nos afastam de Deus. As comparações, preste bem atenção nisso. Comparação é uma desgraça na vida da gente. Entendeu? Comparação é uma tragédia nas nossas vidas. Então o jovem hoje, ele é instigado a se comparar com o outro, de todas as formas. E a comparação é assim: você não é melhor do que eu. E aí aquela pessoa fica assim: eu preciso ser igual a ele, preciso ser melhor, preciso ser pelo menos igual, ou melhor, em vários aspectos. E aí as pessoas começam a correr atrás de ser igual ao outro. Ou a comparação pode ser assim também. Mas dentre
dentre as pessoas com quem eu convivo, eu estou bem. Vamos lá. Quando a palavra de Deus trata do assunto aqui da sexualidade, coloque prostituição. A prostituição aqui é uma palavra que não traz essa conotação aqui dessa pessoa que vende o seu corpo, não é isso? Está falando de todos os atos que envolvem um comportamento ou uma prática nessa área que seja ilícita, que não seja legal, que não seja permissivo, que não seja agradável diante de Deus, todas as práticas. Então vamos lá. Aí um homem casado, ele é adúltero e tem uma outra mulher, mas ele só tem uma outra, só essa. E ele diz que ama a esposa e ama a amante. E ele só traiu uma vez a esposa com essa, só tem essa traição. Não trai a amante com o outro, não fica com... Aí ele olha e fala assim: eu tenho outros amigos que toda semana está com uma diferente. E outra coisa, os outros, esse adúltero, ele respeita a esposa, no sentido de cuidar bem dela, tratar ela bem, cuida dos filhos, não deixa faltar nada. Ele não está presente todos os dias, porque ele dá assistência lá para a amante. Mas ele não maltrata a esposa, não maltrata os filhos, mas tem um amante. Enquanto os outros homens, além de ter várias traições, várias mulheres, destrata a própria esposa, é agressivo com a esposa, não cuida bem da esposa, gasta o seu dinheiro na rua, gasta o dinheiro com as outras mulheres, deixa a família passar necessidade, deixa a família sofrendo. E aí? Qual dos dois nós homens queremos ser? Antes que você pense, nenhum. Nenhum dos dois. Mas o mundo tenta nos levar a entender assim: não, mas eu não sou assim pecadorzão igual esses que tem por aí, não. Eu peco, eu não sou perfeito, diz esse homem adúltero. Mas eu amo a minha mulher, eu amo a minha esposa, eu respeito ela, eu sou cuidadoso, eu sou responsável, eu não deixo faltar nada, não sou como os outros. Eu tenho um caso, mas é um caso só, é uma mulher só. Aí dos ruins, este é o melhor. Entendeu? Se fosse falar com as mulheres assim: ó, não tem jeito, seu marido vai ser um adulto. Que adulto você quer? Não quero esse. Esse aí que continua cuidando, que tal. É o mundo hoje. O mundo empurra as pessoas a fazerem comparações que não são justas, que não são cabíveis. Está entendendo isso? De modo que isso mina a nossa santificação. Aí os adolescentes hoje estão vendo que, assim, aí chega numa idade de 15 anos, aí começa a ver os meninos de 13, de 12, as meninas de 12, de 13, começam a namorar, começam a gostar, começam a assim, aí eu estou ficando para trás. Mas será que é só eu? Aí os outros meninos falam assim: você, e você? E você? E você? Foi eu o quê? As meninas estão dando mole para você. Você não é homem, não? Porque os outros aí, ó, mais feio que eu sendo, os peba, estão pegando as meninas e você nada, e aí? Aí começa a comparação. Entendeu?
São as comparações. Aí quando a gente começa a se comparar com o mundo, e a Bíblia vai dizer isso aqui, isso eu estou fazendo introdutoriamente, nós não nos santificamos. Esse aqui vai nos falar disso. A comparação é um grande problema. Então nós somos chamados para a santificação. Nós não somos chamados, conforme aqui, não fomos chamados para a impureza, mas para a santificação. Então o mundo hoje coopera, nos atrai, nos oferece uma vida de impurezas. E se nós não soubermos discernir, e o grande problema nosso hoje é esse, que a gente não sabe separar, a gente não sabe dizer não, a gente não sabe distinguir as coisas. A gente está sendo preparado só para receber, nunca rejeitar, e nunca dizer não, e nunca falar assim, isso não quero, isso não faço. De modo que as pessoas hoje, elas estranham quando alguém está fora do que está acontecendo. Se você não está nas redes sociais, as pessoas falam assim, é um maluco, você é um alienado, você é uma pessoa fora da realidade. Se você não anda fazendo o que todo mundo faz, as pessoas vão achar estranho. Porque as pessoas estão preparadas só para receber. Tudo que surge por aí, a gente só recebe. A gente é preparado para isso. Para o novo, para o atual, para a novidade. Você acha por que esses fabricantes de celular, por exemplo, sobrevivem? Você pode usar o celular por alguns anos. E se todo mundo fizesse isso, haveria uma freada brusca no mercado de telefonia celular. Por quê? Porque eles vão fazendo comparações. A partir de um ano de uso do seu celular, eles já estão dizendo, já estão comparando. Esse seu já não é nada diante desse atual. Esse seu já está perdido. Esse seu já nem se compara ao tal, a letra tal, número tal. E às vezes as pessoas trocam, não é por uma necessidade, é só pelo número. É só para dizer, eu tenho agora o tal, o número 12, o número 13, o 14, o 15, não sei. Eu tenho o F não sei das quantas, o F40, eu tenho agora o X80, agora eu tenho o HY140. E aí o desentendido fica boiando, né? Você tira o telefone e fala assim, esse é o X. É o X23? Aí você, como? Esse é o... Você não sabe o que a pessoa está falando. Não, o seu celular. Aí ele vira assim, não sei, isso é marca tal. Muita gente tem vergonha até de tirar o celular, dependendo do celular que ele tem vergonha até de tirar o celular e tem vergonha.
Entendeu? No meio de todo mundo ali. Tira uma foto aqui, não, porque esse meu aqui não é bom. Tá? Tira o seu, esse seu aí. Não, o meu não é bom. Eu vou tirar, mas já estou avisando, hein? A breve aqui, a foto não é. Tudo isso em comparação. Só estou citando isso, irmãos, para dizer que nós estamos sendo preparados para só receber o conteúdo, as informações, e a gente não sabe dizer não, a gente não sabe viver em paz sem que a gente receba tudo, sem que a gente aceite tudo. E isso não tem muito problema quando diz respeito ao celular, não tem muito problema quando diz respeito a coisas materiais, não tem muito, tem problema, não tem muito, mas quando nessa mesma dinâmica, nesse mesmo movimento, nessas mesmas atitudes, nós estamos recebendo os conceitos, nós estamos recebendo as ideias, nós estamos recebendo, entendeu? As meninas querem namorar, e aí fala assim, vou fazer o quê? É melhor deixar porque eu quero namorar escondido. Está vendo a comparação? As comparações é uma coisa ruim com outra pior. É melhor deixar porque ela vai namorar escondido. É verdade, a comparação é correta, mas são duas porcarias, são dois conceitos errados. O melhor é ensinar, ele tem que ensinar, o melhor é não namorar, não tem idade para isso, muito melhor. Não é assim? É melhor deixar ele trazer a namorada para casa e dormir aqui do que ele estar na rua. Está tão violento, imagine só. Na rua, está por aí, nas quebradas. Imagina o perigo. Casa pelo menos está seguro. Está certo, a comparação está certa. Mas nada de santificação. Aí nós vamos fazendo comparações, aí nós vamos aceitando aquilo que o mundo está dizendo, e a gente está abrindo mão de uma vida de santificação. Principalmente diz respeito a essa área que nós estamos falando aqui, Paulo nos fala. Porque isso sempre foi um grande problema, isso sempre foi uma tônica do comportamento, da vida do ser humano. Sempre foi. E as pessoas não sabem, não percebem quanto tudo isso é trágico. E como Eliane falou, a gente sempre vai colher o que a gente planta, não tem jeito. A gente sempre vai colher, a gente sempre vai pagar a conta. Não tem jeito. Irmãos, ainda que introdutoriamente, hoje eu provavelmente fico só na introdução dessa mensagem, eu quero pegar uma sequência dessas mensagens. A nossa espiritualidade, então, requer de nós cuidados específicos em cada área. Eu quero pontuar isso com os irmãos. Veja só, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz aqui, que nessa área aqui da sexualidade, esses irmãos precisam aprender. Esses irmãos precisam, eles precisam ter cuidado. Mas, nos versículos 9 e 10, Paulo diz que, no tocante ao amor fraternal, e se nós lermos a carta, nós vamos ver que esses irmãos, eles aprenderam o que é o amor fraternal, ao ponto de ser exemplo para outras pessoas, para outras igrejas. No tocante ao amor fraternal, não havia necessidade de que Paulo escrevesse para eles, de que Paulo ensinasse eles, porque eles já estavam instruídos sobre isso, já estavam praticando. Paulo então fala assim, vocês estão indo bem nessa questão do amor fraternal, não preciso mostrar isso para vocês, vocês já fazem isso na prática. Paulo assim, na verdade estás praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Então não era uma área deficitária ou deficiente na vida desses irmãos, era uma área que eles estavam, que estava bem cuidada,
o amor fraternal, ou seja, o cuidado para com o outro, a convivência com o outro. Quando a gente lê a carta aqui, nós vamos ver que esses irmãos, eles tinham esse cuidado, mas nessa área aqui, nesse quesito aqui, dessas questões, porque o contexto, a cultura era muito promíscua, era muito libertinosa, esses irmãos precisavam aprender, esses irmãos precisavam se preparar, esses irmãos precisavam resistir. Então Paulo está colocando aqui uma área que esses irmãos precisam cuidar, e outra está dizendo que eles já estão, vocês estão bem, continua tal, está ótimo, de modo que a gente pode entender aqui, irmãos, que a nossa espiritualidade requer de nós cuidados específicos em cada área. A vida toda é assim, irmãos. Não adianta a gente querer viver uma vida assim, não, eu sirvo a Deus e tudo vai dar certo. É bonita a frase, né? Mas se a gente não cuidar de cada área, não vai. Tem muita gente com uma vida assim, organizada numa área e a outra destruída. Muita gente. Entendeu? Muita gente que a vida financeira está boa, mas a vida familiar está destruída. Outras pessoas estão felizes na vida familiar, a vida financeira está destruída. A pessoa tem saúde financeira, mas não tem saúde física. Então, cada área precisa de um cuidado. E aí nós temos nas nossas vidas isso. Nós precisamos cuidar de cada área das nossas vidas. Nós temos muitas ações na vida cristã. Como Paulo está colocando aqui duas. Você cuida da santificação, que diz respeito às questões da sexualidade, cuida do amor fraternal, que é a convivência, o cuidado um com o outro, e aí vai partindo para todas as demais áreas da vida cristã. Cada uma precisa ser observada individualmente, cada uma precisa de cuidados específicos. Ah, mas dá trabalho, mas dá mesmo. Claro que dá trabalho. Quem aqui quando fica doente toma uma garrafada de pra tudo? Viu alguém receitando já, Zé? Receitando assim? Tem coragem? Garrafada de pra tudo. Tem coragem? Carimbar, assinar? Não tem. Nunca vi também. Você foi, você compra? Você pode até comprar. Você já viu? Na rua? Não já viu na rua não? Eu já comprei. Você não sabe o que é garrafa para tudo, não? Para tudo é que serve para tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Nunca viu, não? Aí eles falam que tem hortelã miúdo, hortelã grosso, tem carquejo, tem andiroba, tem erva doce, tem boldo, tem assim, tem uns 50 ingredientes ali. 9 misturas é pouco demais. 9 é pouco. É pouco, 9 é pouco. 9 é pouco, 9 eu cito aqui brincando. Aí eu cito, você não decora não. E falar para que serve? É da cabeça aos pés. Queda de cabelo, seborreia, dor de cabeça, traumatismo craniano, gripe, sinusite, é bom para as vistas, para tontura, para labirintite, gastrite, úlcera, para dor na boca do estômago, unha encravada, dor no pé da barriga, apendicite, aí vai, bexiga baixa, e para não falar os outros nomes, né? E para falar de todo, entendeu? Unha encravada, frieira, vai para tudo. Levanta o velho descadeirado. E sem falar das outras coisas, né? E substitui o Viagra, substitui. Aí serve para tudo. Você confia?
morrer, acho que não morre não, mas... Irmãos, eu não estou aqui dizendo que as plantas e tal, eu até acredito que muita planta é boa, tem muita coisa aí boa. Tem gente que não acredita, gente que fala assim, não, só acreditam que a ciência e tal, como se a ciência fosse uma divindade absoluta e tal, tal, tal. Acredito que tem muita coisa aí que os laboratórios não estudaram ainda, mas que traz bons benefícios, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu, pessoalmente, acredito que tem. Não estou dizendo que cura, que vai resolver o problema, mas para tudo, a garrafada de para tudo, você confia, fala assim, não, estou com uma doença tal, para tudo resolve, a outra doença tal, para tudo resolve, ele tem para tudo resolve, para tudo resolve, mas você entrar na farmácia só tem um tipo de medicamento, para tudo. Se funciona, não funciona para a saúde física, não funciona para mais nada na vida. Nada na vida é assim. Entendeu? Nada na vida é assim. Os jovens estudaram para fazer a prova do Enem. São duas provas, uma área e outra. Se você estuda uma área só, você vai bem naquela área, na outra você vai mal e pronto, não passa. Não é assim? Você tem que estudar todas as áreas. Você tem que estudar todos os conteúdos. Não basta você ser bom em um conteúdo só. Você pode ser o melhor no conteúdo só, você não vai ser suficiente, você não vai passar. Você precisa cuidar de todas as áreas. A vida espiritual é assim. Se a gente não cuida de todas as áreas, então você fala assim, eu tenho que cuidar do meu casamento, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar da vida financeira, tenho que cuidar da saúde, eu tenho que cuidar do convívio com as pessoas, eu tenho que cuidar de me proteger contra o pecado, nesse caso aqui, me santificar, eu tenho que cuidar de todas essas áreas. Entendeu? Eu tenho que cuidar de todas essas áreas, tenho que cuidar do trabalho, como ele falou aqui no início do culto, né? Eu vou deixar de fazer a obra do Senhor. O que está me atraindo? Eu tenho que cuidar disso, tenho que me proteger. São tantas atrações, são tantas propostas, são tantas tentações. Eu preciso cuidar de cada área para que a minha vida espiritual esteja boa. Porque senão a gente fica assim, perdido. E fala assim, por que não está dando certo aqui? Por que não está dando certo aqui lá? Por que eu não estou bem aqui? Porque eu não estou cuidando dessas áreas, eu não estou dividindo as coisas. Eu não estou observando as áreas da minha vida, eu não estou observando que eu preciso cuidar de cada área. E vejo que a palavra do Senhor está nos dizendo isso aqui. Paulo está dizendo assim, nessa área aqui vocês precisam aprender, vocês precisam proteger, vocês precisam cuidar. Nessa aqui vocês estão bem. Não é assim que quando a gente vai no médico, na questão de saúde, você faz uns exames, aí o médico fala assim, tá bom, isso aqui não. Aí, né? Mas se tiver tudo ruim, já manda você passar na funerária. Não é? É tudo ruim, tudo ruim. Assim, não, tem algumas coisas que estão boas. E aí? Aí você tem que cuidar daquela área ali. Não é assim tudo na vida, irmãos? Tudo na vida é assim. Olha, até quando você fala assim, a questão financeira, se você pega o seu dinheiro e gasta tudo numa coisa, você vai ter problema. Se você não olha assim, tem isso, tem aquilo, tem várias coisas que eu preciso cuidar. Não é assim que você administra? Ou pelo menos a pessoa normal faz. Eu preciso cuidar disso aqui, preciso cuidar daquilo, preciso cuidar daquilo outro. Ou aquilo ali agora eu não isso aqui eu não vou poder gastar aqui agora, porque eu tenho que cuidar daquilo ali. E você vai cuidando, dizendo sim, isso aqui eu não posso deixar de fazer, isso aqui eu posso deixar de fazer. E você vai cuidando dessas coisas. Não é assim? A gente vai olhando cada parte. Senão você não tem saúde financeira. A saúde física é a mesma coisa. A saúde espiritual é a mesma coisa. Vida espiritual só é equilibrada, é saudável, quando a gente cuida de cada área. Quando a gente para e pensa e cuida. Então Paulo deixa claro aqui, irmãos, nessa questão do amor fraternal, o amor para com os irmãos, a boa convivência, o cuidado para com outros, vocês estão, bem, está jóia, está ótimo.
Mas nessa outra área aqui, vocês precisam ser instruídos, vocês precisam cuidar, vocês precisam se preparar, porque o contexto em que vocês vivem é muito difícil, é muito conturbado, é muito complicado, e vocês precisam cuidar disso. Então, santificação não é um produto que a gente compra no supermercado, não é alguma coisa que a gente adquire, ora, Deus me dá a santificação, e Deus, de repente, Deus me deu a santificação. É alguma coisa que a gente precisa trabalhar em áreas das nossas vidas, a fim de que essas áreas estejam bem. Nós estamos fazendo o necessário, nós estamos fazendo o suficiente nessa determinada área da minha vida. Eu estou cuidando nisso aqui eu estou bem, mas nisso aqui eu preciso cuidar mais. É assim que a gente santifica. Então, a nossa espiritualidade depende disso. Nossa espiritualidade requer de nós esses cuidados específicos em cada área. Então, nós precisamos observar isso. Você e eu precisamos parar e observar assim: quais são as áreas da minha vida que eu preciso dar atenção, que eu preciso cuidar, que eu preciso trabalhar, que eu preciso buscar conhecimento, que eu preciso proteger, que eu preciso estar alerta, que eu preciso cuidar. Depois nós vamos falar aqui que é claro que você não despreza a outra área. É fazer uma avaliação. Senão a gente não tem santificação. Amém? Nós vamos ficar por aqui e a gente prossegue nas próximas semanas uma série de mensagens ainda desse texto, onde a gente vai falar sobre a santificação e mais propriamente essa que Paulo está nos alertando aqui através da palavra. Amém. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria e discernimento para entendermos as áreas que nós precisamos trabalhar em nossas vidas, nos santificando. E que a gente não tenha nenhuma vaidade por identificar alguma área que a gente esteja bem, áreas que eu estou bem. Ok, a gente vai falar depois que a gente precisa continuar trabalhando. Mas existem áreas que nós precisamos entender, discernir. Que o Senhor nos dê a graça, o discernimento para entendermos, cuidarmos, em nome de Jesus. Pai Santo, ajuda-nos a entender os teus planos e propósitos, ajuda-nos a nos santificar e a fazer a tua vontade. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos e identificarmos as áreas mais críticas, mais frágeis, para agirmos, para cuidarmos, a fim de nos santificarmos. Nós não fomos chamados para a impureza, Senhor, não queremos viver na impureza, não queremos viver no descaso, no pecado, não queremos viver como o mundo vive. Nós queremos andar na tua presença, nós queremos ser santos, nós queremos viver para o Senhor, aprendendo com o Senhor. Nós queremos cultivar uma vida de aprendizado, em que nós vamos crescendo, amadurecendo, aprendendo sempre com o Senhor, através da tua palavra. Eis-nos aqui, Senhor. Desperta cada um de nós, livra-nos do mal, livra-nos do mundo, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a rejeitar o mundo, a resistir o diabo, Senhor. O diabo, ó Deus, e o mundo tem investido contra a igreja desde sempre. Nós, ó Deus, somos chamados pelo Senhor, ensinados a resistir o maligno, a não nos moldarmos ao mundo, Senhor, mas sermos transformados pelo Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver a vida que o Senhor quer que vivamos, em santidade. Eis-nos aqui, Senhor, que a tua graça seja sobre cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus. O Senhor é bom e fiel, nos ama e tem cuidado de nós. Na tua graça nós serviremos. No nome de Jesus. Amém.
cântico. Enquanto cantamos, você que trouxe sua contribuição, entregue honra, louvor, adoração, gratidão àquele que cuida de nós, que é o dono do ouro e da prata e provê todas as coisas para as nossas vidas. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Eis aqui, Senhor. Quer tua presença. Somente em adoração ao Senhor. Recebe a nossa adoração, Senhor. Tu és digno, o único digno de ser adorado. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar. Obrigado por vir ao nosso encontro, por habitar em nós, por estar conosco. Obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor. Obrigado nessa noite pela comunhão, cultuarmos ao Senhor. Continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos agraciando, renovando as nossas forças, renovando as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, dirigindo os nossos passos, Senhor. A tua palavra nos diz que o teu Espírito guia as nossas vidas. Guia-nos, Senhor,
conforme a tua vontade, a tua graça, conforme os teus propósitos. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome santo de Jesus, aqui estamos. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O amor de Deus, o nosso Pai Celeste, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do eterno Espírito Santo, esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe cada um. Fiquemos na paz do Senhor Jesus.